Mateus, capítulo 7. Leremos dos versículos 24 ao 29. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, e os rios se encheram, e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, e os rios se encheram, e os ventos sopraram, e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e sua queda foi grande. Ao concluir esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois eles ensinavam com quem tem autoridade e não com os escribas. Oremos. Pai querido, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade, por esse privilégio. Obrigada porque foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Senhor, obrigada porque o Senhor é a nossa maior motivação. O Senhor é quem nos acorda, quem nos dá força, quem nos dá energia. O Senhor é quem nos levanta, Pai, quando nós estamos caídos, quando nós estamos enfraquecidos, ó Pai. E eu te agradeço, eu te louvo, Senhor Deus, porque o Senhor trouxe cada pessoa aqui, Senhor Deus. E que essa palavra não volte vazia, porque eu creio que é a palavra vinda do Senhor. Palavra, Senhor Deus, vinda do teu coração, Pai. Que o Senhor possa estar nos ajudando a compreender o que o Senhor quer dizer para nós e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido de acordo com a tua palavra, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Só para contextualizar, depois de chamar os primeiros discípulos, Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho, curando as doenças, as enfermidades daquele povo. E essa sua fama, ela acabou se espalhando. E as pessoas levavam até ele pessoas doentes, pessoas perturbadas, pessoas atormentadas, paralíticos. E ele curava todo mundo. E nisso foram se formando multidões que o seguiam. E essas multidões vinham assim de todos os cantos. E quando ele viu essa multidão, ele subiu ao monte. E ali ele começou a ensinar os seus discípulos, que é o que a gente chama de Sermão do Monte, que é o sermão que ele fala sobre as bem-aventuranças, fala sobre a lei, fala sobre o homicídio, o adultério, amor ao inimigo. Ele vai explicando detalhe por detalhe o que tudo quer dizer de verdade. Ele ensinou sobre orar, ele ensinou sobre, deu um modelo lá de oração, ele fala sobre perseverar na oração, ele fala sobre o jejum, ele fala sobre os falsos profetas, entre outros assuntos. E Cristo, ele sondou a lei, mostrando que as suas verdadeiras exigências iam muito além de um significado superficial. E ele estabeleceu um padrão tão elevado que nem mesmo as pessoas que se dedicavam estudando sobre isso conseguiram alcançar. Então Cristo, ele definiu detalhe por detalhe do que de fato estava sendo explicado sobre a lei. E ele encerra o sermão falando sobre os dois fundamentos, que é o que a gente acabou de ler. Ele começa dizendo que todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Ele diz que vocês pararam para me ouvir, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, mas agora é necessário que vocês coloquem em prática. E aí, trazendo em mente, a questão do mês da EBD e tudo mais, a EBD ensina. A gente está aqui sempre, todo domingo, ou ensinando ou aprendendo sobre a palavra de Deus. E de nada vale quando a gente passa a nossa manhã, no nosso domingo, a gente acorda mais cedo, que era um dia que podia ter acordado mais tarde, que a gente acorda mais cedo, se arruma, vem para cá para aprender. De nada vale quando a gente não consegue colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. De nada vale quando os professores ficam aqui explicando sobre o que a palavra está dizendo, ou o pastor vai lá e escreve uma revista e faz uma
revista, e essa revista é aplicada na igreja, de nada vale quando a gente não consegue praticar aquilo que a gente está aprendendo. Jesus fala que um homem prudente, um homem com cuidado, um homem cauteloso, uma pessoa cautelosa, é uma pessoa que ouve a palavra do Senhor e põe em prática. Porque ela sim vai ter fundamento, vai ter firmamento quando vier a chuva, quando vier a tempestade, quando vier as provações. Essa pessoa que consegue colocar em prática aquilo que aprende é uma pessoa que passa por momentos difíceis, por adversidades e continua firme, continua seguindo aquilo que crê, porque na realidade não é algo superficial. Ele fala sobre o homem insensato. O homem insensato, ele constrói sua casa sobre areia. E ele é um homem que, assim, é louco, porque como é que você vai construir a casa sobre areia? Que fundamento tem, sabe? Que firmeza tem quando você constrói sua casa sobre areia? Você acaba perdendo e consegue perder com muita facilidade tudo aquilo que você aprende, porque você não consegue colocar em prática. E é necessário que a gente realmente pratique aquilo que a gente está aprendendo, porque senão de nada vale. A gente está aqui todo domingo, a gente está aqui quarta-feira, a gente está aqui em estudo da MCM, estudo dos homens, seja lá o que for, a gente está aqui ouvindo o tempo inteiro, a gente conhece a Bíblia. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviram falar sobre esse texto que a gente acabou de ler. Se a gente não conseguir colocar em prática, só é conhecimento. Só é um conhecimento, só é um diploma, só é algo que a gente pode botar na nossa parede, mas de nada vai valer, porque a nossa casa, se a gente não conseguir praticar, a nossa casa vai ser construída sobre areia. E quando vier o vento, quando vier a chuva, quando vier a tempestade, quando vier a provação, vai ser destruída, porque não vai ter fundamento. Um minutinho. A gente precisa entender que para ter prudência e para ter cuidado naquilo que eu faço, eu tenho que conhecer a palavra sim. Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, mas eu preciso colocar em prática. Em Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Se a gente não conseguir praticar aquilo que a gente está aprendendo, a gente está desprezando aquilo que a gente aprendeu. Se a gente não consegue praticar aquilo que a gente está ouvindo, a gente está desprezando aquilo que a gente ouviu. Eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se eu não conseguir praticar aquilo que está dito na Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse, eu estou desprezando aquilo que eu aprendi. Eu estou desprezando aquilo que eu ouvi. Então, eu preciso ter esse comprometimento em aprender a praticar. Aprender que nas minhas ações tem que ter reflexos daquilo que eu tenho pensado, daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que eu tenho aprendido. E a gente precisa entender que o estudo bíblico, ele não é apenas para a gente ter um conhecimento. O conhecimento é importante e é completamente necessário, mas é também para que eu tenha prudência na minha vida e que eu aprenda a construir a minha casa sobre a rocha. Porque as provações, elas acontecem, os problemas acontecem. Quem não tem problema aqui, que bom, graças a Deus. Mas eu creio que todo mundo passa por adversidades, que todo mundo passa por problemas. Então, assim, se a gente não conseguir firmar a nossa vida no Senhor, isso vai derrubar a gente. Isso vai acabar com a nossa vida. E vai ser grande a nossa queda, como ele diz. Em Salmo 18, vocês podem abrir aí. Salmo 18, no versículo 2, diz o seguinte, versículo 1 e 2. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus e o meu rochedo, em quem eu me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. O Senhor é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza e eu preciso firmar a minha vida nele para que as provações, os problemas, as adversidades, a chuva, ela não venha destruir a mim, ela não venha destruir a minha vida, ela não venha destruir a minha casa. Eu preciso firmar a minha vida em Cristo, eu preciso aprender a colocar em prática aquilo que eu tenho ouvido do Senhor, aquilo que Ele tem me ensinado. Ele fala sobre o amar o meu inimigo, né? Ame seus inimigos e ore pelo que vos persegue. Eu acho engraçado que às vezes a gente ora pelo que persegue. Está perseguindo a gente, Senhor, leva. Senhor, tira daqui. Está me perseguindo. Não, eu amo sim, eu amo tanto que eu quero bem longe de mim.
A gente precisa aprender a ouvir o que o Senhor está dizendo para a gente, entender o que o Senhor está dizendo para a gente e aprender a colocar em prática o que o Senhor está dizendo para a gente. Porque de nada vale. Se você diz que é um cristão no seu trabalho, por exemplo, não vai ser o seu diploma que vai te mostrar, não vai ser lá a chamada, lá, a presença na EBD que vai mostrar para essas pessoas que você é um crente de verdade. Vão ser suas atitudes que vão demonstrar quem você é. Porque senão a pessoa vai falar assim: você é crente? Não, mas eu estou lá na igreja todo domingo. EBD toda firme. Mas tu é? Tem certeza? Com essas atitudes, com essas palavras, você é cristão? Imagina você ter que ouvir esse tipo de coisa, porque a gente não consegue praticar aquilo que a gente está aprendendo todo domingo. A gente não consegue praticar aquilo que a gente aprende todos os dias, quando a gente abre a nossa Bíblia e lê a palavra do Senhor. Eu preciso ler, eu preciso aprender, eu preciso me dedicar aos meus estudos, não somente porque eu quero um diploma que fala, não, Amanda é educadora, agora a Amanda é educadora, seminarista. Não, porque eu não quero um diploma. Eu preciso entender que, por mais que eu tenha conhecimento, o que define se eu sou uma cristã de verdade ou não é o que eu faço a partir daquilo que eu sei. E é o que a gente faz a partir daquilo que a gente sabe. O mês inteiro, na verdade, desde quando eu me lembro como gente existe em BD, que a gente está aqui todo domingo. Já passei, né? Minha mãe me trazia desde pequena, então eu já passei por todas as classes, só falta das mulheres agora. Mas já passei por tudo, né? Fui aluna de um monte de gente. Irmão William já foi meu professor aqui, irmã Marina já foi minha professora. Minha avó já foi minha professora uma vez, né? Então, assim, não que eu não aprenda com ela até hoje, mas assim, a vida inteira a gente está estudando, a gente está aprendendo, né? A vida inteira a gente está conhecendo a palavra de Deus. Se a gente não conseguir colocar isso em prática, de nada vale. Ah, mas eu cresci na igreja. E daí? Não, mas eu conheço. E daí? Não, mas olha só, eu tenho um diploma aqui, eu sou brava naquilo. E daí? Não, mas olha só, eu sei falar muito bem. E se você não consegue praticar aquilo que você está pregando, aquilo que você está falando, de nada vale. E é isso que Jesus está falando. Vai ser, a sua casa, ela vai ser até construída, mas vai vir a primeira tempestade, o primeiro vento, ela vai se desfazer, ela vai cair. E às vezes a gente acha que a nossa casa está sendo construída sobre a rocha. Só que na realidade, se a gente pensar muito bem, está sobre a areia. É porque ainda não começou a chover. Porque o dia que começar a chover, vai começar a cair. Cai no telhado, cai uma parede. Começou a chover, parei de orar. Começou a ficar desesperado. Parei de ler a palavra, não quero mais. Começou a apertar as coisas, não quero saber de Deus. Deus não me ama. Porque a gente tem mania de achar que Deus só ama a gente quando está tudo bem. Né? A gente tem mania de achar que Deus só cuida da gente quando está tudo bem. Sendo que Ele é a nossa força. Ele é a nossa alegria quando a gente precisa. Ele é o nosso rochedo, é o nosso firme fundamento. E é nisso que a gente tem que se agarrar. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas se Deus me amasse mesmo, Ele já tinha resolvido a minha situação. Se Deus me amasse mesmo, isso aí já tinha melhorado. Não, não é possível que eu ame. Não é possível que Ele me ame. Só que na realidade, se Ele te trouxe até aqui, e se Ele tem que te sustentar, é porque sim, Ele te ama. Se Ele tem cuidado da sua vida, se Ele tem cuidado dos seus dias, Ele te ama sim. Porque nem sempre você mereceu acordar. Na verdade, a gente nunca mereceu acordar. A gente não merece estar aqui. A gente não mereceu abrir os olhos hoje. Mas o Senhor fez com que a gente estivesse aqui, com que a gente tivesse vida. As misericórdias dele foram renovadas nessa manhã. Então isso é uma prova do seu amor e do seu cuidado para conosco. Entenda que dos dois casos, seja no homem que construiu a casa sobre a rocha e no homem que construiu a casa sobre a areia, veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade. Só que a diferença é que um permaneceu firme e o outro foi destruído. O outro, um permaneceu ali seguro, o outro se desfez e grande foi a sua queda. É o que Jesus fala. Sabe, às vezes a gente pensa, não, como eu falei, né? Se estiver tudo bem, Deus me ama. Se não estiver tudo bem, talvez Deus não me ame. Se estiver tudo ok, sim, eu sinto o amor do Senhor sobre a minha vida. Mas se não tiver, talvez Ele não esteja nem ouvindo as minhas orações. Só que as provações, elas são necessárias. São necessárias porque elas evidenciam aquilo que está no nosso coração. As provações fazem com que a gente também conheça o que está se passando.
Quantas vezes você achou que estava ali forte demais e no primeiro momento você sentiu, não, eu realmente não estou tão forte assim como eu imaginava. Ou quando você achou que estava completamente perdido ou enfraquecido e de repente o Senhor foi lá e mostrou que a força vem dele e aí Ele te deu força para poder passar por aquela situação. Então a aprovação ela serve para evidenciar aquilo que está no nosso coração, aquilo que está de fato prevalecendo em nós. Será que a gente constrói a nossa casa sobre a rocha, que é o Senhor, ou será que a gente constrói a casa sobre a areia? Nos dois casos também a casa é construída. E construir a casa sobre a areia dá uma falsa sensação de que a gente está seguro. Então, assim, às vezes, a gente pensa que a gente está seguro. E como eu falei, vem a primeira chuva, o primeiro chuvisco, a primeira gotinha d'água é o suficiente para poder derrubar aquilo. E em Tiago, capítulo 1, diz assim: meus amados irmãos, tenham certeza disso. Todo homem deve estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza sexual, de vestígios de maldade, e vestígios de maldade, recebei a boa vontade e a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Seja praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o seu próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo esquece de como era. Entretanto, aquele que se atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. A gente não pode enganar a nós mesmos achando que nós somos cristãos exemplares porque a gente conhece muito da palavra se a gente não consegue praticar isso no nosso dia a dia. Tiago diz que se a gente ouve e não pratica, a gente esquece e isso é perdido, sabe? Se a gente não conseguir praticar, é igual exercício de matemática, sabe? Quando a gente está lá na escola fazendo cálculo, enquanto a gente não estiver ali fazendo, a gente não vai lembrar, não vai fazer. Eu lembro que eu tinha certeza que eu era tão inteligente o suficiente a ponto de ver o professor explicando a matemática, não precisava fazer nada em casa. Na prova era 0, na prova era 0,8. Minha mãe lembra. Mas assim, eu jurava que eu não precisava de nada, aquilo ali bastava para mim, porque eu era inteligentíssima e eu achava que aquilo ali bastava. E quando eu não chegava, não praticava, não fazia aqueles cálculos, enquanto eu não fazia aqueles cálculos na minha casa, aprendendo dia após dia, usando números diferentes para conseguir fazer na prova e tirar uma nota boa, isso para mim não valia de nada. É exatamente isso. Se a gente não consegue, se a gente ouve a palavra do Senhor, tá aqui todos os dias, ouve louvores, não porque eu sou crente, eu ouço louvor o tempo inteiro, eu estou na igreja todo domingo, eu leio a palavra muito bem, eu sei falar muito bem, se não souber praticar, de nada vale, vai esquecer rapidamente. A gente lembra mais das palavras quando a gente consegue aplicar. Às vezes a gente tem um versículo memorizado na nossa cabeça, mas não porque a gente... Não, eu decidi gravar isso aqui. Não, às vezes a gente tem esse versículo memorizado porque a gente precisa repetir o tempo inteiro para a gente viver isso na nossa prática. Eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso amar o Senhor com todo o meu coração, minha alma e meu entendimento. Eu preciso amar o Senhor com todo o meu coração, minha alma e meu entendimento. A gente precisa repetir isso para a gente conseguir aplicar. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. E olha o que Tiago também diz. Entretanto, aquele que atenta bem para a palavra, para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. A gente tem que aprender, além de praticar, é perseverar, é continuar praticando, mesmo que as coisas pareçam que não valham a pena, sabe? Às vezes a gente tem que respirar muito fundo onde a gente está. Nosso trabalho, em casa, seja lá o que for. A gente precisa respirar muito fundo. E tem hora que a gente fala assim, será que eu preciso respirar fundo mesmo? Será que eu não podia dar essa resposta? Eu podia realmente calar a boca dessa pessoa nesse momento. Ela podia parar de falar de mim nesse momento, porque a resposta que está aqui na ponta da minha língua para poder responder a ela ficaria calada na hora. Só que a gente tem que perseverar
como ele começa a dizer, a gente tem que ser tardio para falar, né? Então, assim, nem sempre a gente tem que rebater o que estão falando para a gente. Então, assim, praticar a palavra é essencial e é indispensável para a nossa vida como cristão. E para que a gente receba, seja abençoado no que a gente fizer, a gente também tem que praticar e continuar praticando e continuar perseverando. Porque o Senhor não quer ver a nossa casa sendo construída sobre areia. O Senhor não quer ver a nossa vida sendo construída sobre algo que pode ser destruído a todo momento. O Senhor quer ver a nossa vida sendo construída por algo que deve ser permanente. E Ele é o que permanece na nossa vida. Cristo é a nossa verdadeira rocha. É a força da nossa vida. É a alegria do nosso dia. E a gente precisa buscá-lo a cada momento, a todo instante. E entender que a minha vida tem que estar firmada nele. Para que eu consiga passar por todo tipo de provação, aflição. Porque Tiago também diz, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais abençoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Eu preciso perseverar e eu preciso pedir para Deus força para continuar perseverando, porque a chuva forte vem, o vento forte vem, os rios se enchem na nossa vida, ao nosso redor. Às vezes a gente fica sem saber para onde ir, mas quando a gente tem a nossa vida firme em Cristo, pode acontecer o que for, a gente vai permanecer ali, porque Cristo é o que permanece. Tudo isso é passageiro. Entenda que até mesmo a dor que você sente, o problema que você tem, tudo isso é passageiro, mas a única coisa que é eterna na nossa vida é o Senhor. E é nele que eu tenho que me apegar, porque para eu passar por esse tipo de luta que eu tenho enfrentado, é nele que eu tenho que me apegar, porque Ele é a única coisa estável da minha vida. Até os nossos sentimentos, que a gente confia tanto, são instáveis. A gente confia nos nossos sentimentos, porque a gente acha que se nós estamos bem, está tudo bem, né? Se nós estamos mal, está tudo mal. Às vezes a gente é muito do que a gente sente. Às vezes está tudo normal, só que se a gente não está bem, nada está bem, né? Ou está tudo caindo aos pedaços, mas se a gente está bem, aí tudo parece que está tranquilo, está fluindo bem. Então, até os nossos sentimentos que a gente confia tanto, né? Nossas intuições, que a gente fala que a gente tem intuição, né? Até nossas intuições, nossos sentimentos, a gente confia, mas a gente tem que confiar definitivamente na palavra do Senhor, naquilo que Ele tem dito pra gente. A gente tem que aprender a praticar o que a gente tem ouvido todos os dias. Você não está aqui à toa. Você não veio aqui à toa. Você não acordou cedo à toa. Não, mas é porque eu vim, porque eu tinha um compromisso. Você está aqui porque Deus mandou você estar aqui. Ele decidiu primeiro que é para você estar aqui. Não foi você que acordou e falou, eu vou porque eu tenho que ir. Deus decidiu que você estivesse aqui. Para entender que a gente não pode ser apenas ouvinte. A gente também tem que praticar aquilo que a gente está ouvindo. Vem para EBD, sim. Todo domingo às 9 da manhã. Tem classe para você. A propaganda. Tem classe para você. Tem, de acordo com a tua idade, tem para você. Vem para EBD. Aprende. E coloque em prática aquilo que você aprendeu. Assista a todos os cultos que você puder. E coloque em prática aquilo que você aprendeu. Faça devocional todos os dias, no seu quarto, na sua casa, com a sua família, sozinho, seja lá o que for. Coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu. Não use isso para somente adquirir um conhecimento e um currículo para você. Mas pegue isso como, de fato, um manual da sua vida, no que você tem que seguir verdadeiramente. Porque é isso que a palavra serve, para a gente ouvir e praticar. Porque a gente precisa construir, de fato, a nossa casa sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Para concluir, meus irmãos, talvez você esteja pensando que essa palavra não seja para você porque você está muito bem alicerçado, né? Talvez você esteja pensando, não, mas eu conheço muito bem a palavra, eu trato muito bem quem eu tenho que tratar, eu oro quando eu tenho que orar, eu jejuo quando eu tenho que jejuar, eu perdoo quando eu tenho que perdoar. E talvez assim, sim, de fato você esteja muito bem alicerçado na palavra do Senhor. Só que tome cuidado para não pensar que a sua vida está sendo construída sobre a rocha, quando na verdade está sendo construída sobre a areia. Cuidado para não pensar que você não precisa de mais nada, que você já sabe muito, que você já conhece muito. Cuidado para não pensar que
sua vida já não vai mudar, que vai ser sempre assim. A gente precisa entender que a nossa vida, ela tem que estar alicerçada no Senhor e sempre no Senhor. E a provação, a adversidade, a luta, ela vem e vem forte. Vem forte. E às vezes vem para tentar destruir de fato, vem para tentar realmente acabar com a gente. E se a gente não tiver alicerçado na rocha, a gente vai ser perdido. Grande vai ser a nossa queda. Se a gente não tiver alicerçado em Cristo, quando vier as lutas, a gente não vai conseguir passar por isso. Porque sem Jesus não dá. Ele diz, permanecer em mim e eu permanecerei em vocês, porque sem mim, sem Cristo, a gente não consegue fazer nada. Você está passando por um problema, você está passando por uma dificuldade, eu preciso te dizer que sem Cristo você não vai conseguir passar por isso. Você está passando por um momento difícil na sua vida e complicado, eu preciso te dizer que sem Cristo você não vai conseguir passar por isso. A sua casa não vai ser conseguida, vai ser edificada sobre a rocha sem Cristo. Você não vai conseguir encontrar fortaleza, força, fundamento na sua vida sem Cristo. Ele é o que segura você, Ele é o que segura e que te impede de ser destruído, porque sem Ele nada a gente pode fazer. Pegue essa verdade para o seu coração e fale, sem Cristo eu nada posso fazer. Como diz aquela música, sem Jesus não dá. A gente passa por muita coisa sem muita coisa, mas sem Jesus não dá. Eu passo por momentos difíceis na minha vida sem muita coisa, mas sem Jesus eu não consigo passar. Coloque isso na sua cabeça, coloque isso no seu coração, anota onde for necessário. Sem Jesus não dá. Essa é uma verdade que eu preciso repetir para mim todos os dias, porque às vezes a gente acha que é independente demais. A gente acha que não, eu consigo sozinha e se algo acontecer de errado, eu recorro a Deus. Mas enquanto eu conseguir, eu vou caminhando. Só que eu preciso dizer, sem Jesus não dá. Você quer passar por isso? Com Jesus. Você quer enfrentar essa situação? Tem que ser com Cristo. Você quer passar por esse momento de crise? Tem que ser com Ele. Você quer passar por esse momento e continuar ali inabalável? Tem que ser na presença dEle, porque sem Ele não dá. E eu sei que às vezes acaba sendo muito repetitivo falar sobre isso, só que isso é algo que tem que ser lembrado em nossa mente todos os dias, no nosso coração todos os dias. Sem Jesus não dá. Eu não sou independente, eu não sou órfã, eu tenho um Pai, o Senhor que está comigo, e eu preciso entender que passando pelas provações com Ele, eu consigo passar por todas, mas passando sem Ele, eu não vou conseguir sobreviver, porque sem Ele não dá. E que essa palavra esteja em nossos corações, para que a gente consiga praticar tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente ouviu nessa manhã, desde o EBD, desde a sua devocional, quando você acordou, desde ontem, quando você passou a ler a Bíblia, quando você leu a Bíblia antes de dormir, desde a oração que você fez. Aprenda a praticar a palavra de Deus, aprenda a praticar aquilo que o Senhor está falando contigo, porque sem Cristo não dá. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.